Não é falta de recurso. É forma de distribuição. Isso é o que a gente precisa mudar para encontrar nosso caminho comum. Se poucos acumulam, muitos são privados sem escolha. Essa é a realidade triste que observo todos os dias nestas ruas movimentadas e frias. Um sistema não é neutro quando sempre produz o mesmo resultado, perpetuando ciclos que ignoram a necessidade de justiça e igualdade social. Quando o essencial vira mercadoria, a vida vira negociação. Não existe equilíbrio onde a sobrevivência é competição. Essa é a verdade que observo nos olhos de cada pessoa presente aqui hoje. O problema não é só a pobreza. É a produção constante dela. Se depende de lucro, não serve igualmente a todos. Não há neutralidade em regras que sempre favorecem o mesmo lado, e isso é algo que todos nós precisamos entender profundamente hoje. Direitos não podem ser condicionados ao poder de compra, pois a dignidade de cada pessoa deve ser sempre preservada em nossa sociedade. O trabalho coletivo não deveria gerar exclusão coletiva. É preciso lembrar que cada ação tomada lá em cima reflete aqui embaixo no chão. Se muitos trabalham e poucos decidem, há desequilíbrio estrutural. A verdadeira harmonia reside no equilíbrio entre quem executa e quem define o destino. Uma sociedade não se mede pela riqueza de poucos, mas pela dignidade de todos. O respeito deve unir o nosso povo sempre. Acúmulo extremo de um lado é falta concreta do outro. Este é o reflexo de nossa realidade dividida diante dos olhos de todos nós. Não se chama escolha quando não há alternativa real. No capitalismo não há livre-arbítrio. Se o sistema precisa de desigualdade para funcionar, ele está comprometido. Isso resume o capitalismo de uma forma muito clara para todos nós. Não é sobre indivíduos bons ou ruins. É sobre réguas e incentivos. O capitalismo coloca irmão contra irmão de forma estrutural. O problema não está só no que é feito, mas no que é permitido. O capitalismo permite que quem tem muito explore quem tem pouco. Quando a necessidade vira oportunidade de lucro, há distorção. No capitalismo, até a doença dos outros se torna oportunidade de lucro. Se o básico não é garantido, o contrato social está falhando. O capitalismo cria falsa escassez para garantir o lucro de poucos. Não basta aliviar sintomas quando a causa continua ativa. O capitalismo depende da desigualdade para se manter firme em nossa sociedade atual. Dar ajuda não muda o sistema, só alivia o momento. A causa continue. O capitalismo depende da desigualdade para se manter. Quando viver depende de pagar, isso não é direito. É privilégio, e o capitalismo priva o homem do direito dado por Deus. Não falta comida, falta partilha, falta justiça. O capitalismo destrói plantações inteiras quando não é lucrativo vender. Se o sistema precisa de poucos no topo, ele já está desequilibrado. Por definição, olhe ao redor e veja que assim é o capitalismo. Uma sociedade não se mede pela riqueza de poucos, mas pela dignidade de todos. No capitalismo, a dignidade só existe para quem pode pagar. Nenhuma estrutura é eterna. Se gera injustiça, pode ser transformada. É dever do cristão lutar contra a injustiça e a estrutura capitalista. Não é falta de recurso. É forma de distribuição. No capitalismo, quem já tem muito recebe mais do que quem faz o trabalho pesado. Se poucos acumulam, muitos são privados sem escolha. É preciso dividir a terra, para que todos possam colher o que plantaram. Um sistema não é neutro quando sempre produz o mesmo resultado. O capitalismo faz com que poucos sejam donos da maior parte da terra fértil. Quando o essencial vira mercadoria, o direito à terra para plantar e colher é negado pelo capitalismo. Não existe equilíbrio onde a sobrevivência é competição. Todos devem ter direito à terra para plantar e colher. O problema não é só a pobreza, é a produção constante dela. Por isso, a distribuição de terra é uma luta de todo cristão. Se depende de lucro, não serve igualmente a todos. Distribuir a terra por poder de compra não serve igualmente a todos. Não há neutralidade em regras que sempre favorecem o mesmo lado. As regras internacionais atuais favorecem o ZEUA. Não há neutralidade em regras que sempre favorecem o mesmo lado. No capitalismo, as regras sempre favorecem os ricos e seus interesses particulares. Direitos não podem ser condicionados ao poder de compra. Distribuir terra para aquele que não pode comprar é a vontade de Deus. O trabalho coletivo não deveria gerar exclusão coletiva. Garantir o acesso à terra para plantar e colher é a vontade de Deus.
Se muitos trabalham e poucos decidem, há desequilíbrio estrutural. Distribuir terra a todos para plantar traz igualdade. Uma sociedade não se mede pela riqueza de poucos, mas pela dignidade de todos. O direito à terra é direito à dignidade. Acúmulo extremo de um lado é falta concreta do outro. O latifúndio é contra a vontade de Deus. Não se chama escolha quanto não há alternativa real. A reforma agrária é o primeiro passo para a liberdade. Se o sistema precisa de desigualdade para funcionar, ele está comprometido. A reforma agrária reduz a desigualdade. Não é sobre indivíduos bons ou ruins. É sobre regras e incentivos. A reforma agrária é o incentivo para acabar com a fome. O problema não está só no que é feito, mas no que é permitido. A existência de latifúndios é prejudicial à sociedade. Quando a necessidade vira oportunidade de lucro, há distorção. O latifúndio é usar terra para especular ao invés de usar para plantar. Se o básico não é garantido, o contrato social está falhando. Todos devem ter acesso à terra para plantar e colher. Não basta aliviar sintomas quando a causa continua ativa. Distribuir a terra é tão importante quanto dar alimento. Dar ajuda não muda o sistema, só alivia o momento. A causa continua. Uma sociedade com juros não é uma sociedade cristã. Quando viver depende de pagar, isso não é direito. É privilégio. E os bancos exploram o direito à vida através dos juros. Não falta comida. Falta partilha. Falta justiça. E os bancos tomam dos que têm pouco para dar aos que têm muito. Se o sistema precisa de poucos no topo, ele já está desequilibrado, por definição. E os bancos aumentam esse desequilíbrio através dos juros. Uma sociedade não se mede pela riqueza de poucos, mas pela dignidade de todos. Os bancos tiram a dignidade dos que têm pouco. Nenhuma estrutura é eterna. Se gera injustiça, pode ser transformada. Bancos e sua exploração agravam as injustiças da nossa sociedade. Não é falta de recurso. É forma de distribuição. E os bancos são ferramentas para agravar a má distribuição. Se poucos acumulam, muitos são privados sem escolha. E os bancos são ferramentas cruciais para a opressão dos que já têm pouco. Um sistema não é neutro quando sempre produz o mesmo resultado. E os bancos roubam os pobres para dar aos ricos. Quando o essencial vira mercadoria, a vida vira negociação. E os bancos se aproveitam da necessidade dos pobres, as transformando em negociação. Não existe equilíbrio onde a sobrevivência é competição. Os bancos exploram a necessidade dos pobres e as transformam em competição. O problema não é só a pobreza, é a produção constante dela. E os bancos são ferramentas que garantem a produção constante da pobreza. Se depende de lucro, não serve igualmente a todos. E os bancos vivem exclusivamente do lucro baseado nos juros cobrados dos que têm pouco. Não há neutralidade em regras que sempre favorecem o mesmo lado. A quem os bancos favorecem? Direitos não podem ser condicionados ao poder de compra. A existência de bancos vai contra a moral cristã. O trabalho coletivo não deveria gerar exclusão coletiva, mas os bancos sugam a riqueza produzida por todos os trabalhadores esforçados deste nosso país. Se muitos trabalham e poucos decidem, há desequilíbrio estrutural. E os bancos são peça-chave na engrenagem da desigualdade. Uma sociedade não se mede pela riqueza de poucos, mas pela dignidade de todos, pois bancos tiram a dignidade para enriquecer os ricos. Não é sobre indivíduos bons ou ruins. É sobre regras e incentivos. Os bancos e os juros incentivam quem já é rico a não trabalhar. O problema não está só no que é feito, mas no que é permitido. Os bancos permitem os ricos explorar os trabalhadores. Quando a necessidade vira oportunidade de lucro, há distorção. Os bancos transformam a necessidade alheia em lucro, esquecendo-se da dignidade humana básica. Se o básico não é garantido, o contrato social está falhando. E os bancos usam essa falha para lucrar. Não basta aliviar sintomas quando a causa continue ativa. Os bancos perpetuam a pobreza com seus juros abusivos que escravizam nosso povo. Dar ajuda não muda o sistema. Só alivia o momento. A causa continua. Não falta comida, falta partilha, falta comunhão. No capitalismo sobra egoísmo e acumulação. Siga, ative o sininho, dê like e deixe um amém nos comentários. Tenha um dia abençoado, com muita paz e luz sempre. Quando viver depende de pagar, isso não é direito, é privilégio. E em uma sociedade justa, viver deve ser um direito humano fundamental.
Abençoado aquele que ajuda seu irmão, pois ele encontrará paz e sabedoria em seu caminho durante toda a sua longa vida. As pessoas merecem viver com dignidade, ajudar umas às outras e construir esperança juntas, pois somos todos parte de uma grande comunidade. Uma sociedade mais justa começa quando ninguém é tratado como invisível e todos são valorizados como parte essencial da nossa humanidade compartilhada. Uma cidade só é verdadeiramente grande quando todas as pessoas podem viver com dignidade. Please make sure to follow, leave a comment, and give a like to support this channel and share the positive energy today. Quando uma comunidade aprende a cuidar uns dos outros, ninguém enfrenta as dificuldades sozinho. Não esqueça de seguir, deixar o like e comentar. Amém. Deus abençoe você e sua família, que o seu dia seja muito iluminado. Comunidade significa que ninguém precisa carregar o peso da vida sozinho. A terra floresce melhor quando as pessoas crescem juntas, com respeito e cooperação. Este é o caminho para um mundo de paz. Todo trabalho merece respeito, descanso e oportunidade para viver com dignidade. É fundamental valorizar o esforço diário de cada um de vocês aqui. Quando o conhecimento circula entre as pessoas, ninguém fica para trás. Consegui. Veja só como ele voltou a funcionar agora mesmo. Uma comunidade se fortalece quando as pessoas cuidam umas das outras todos os dias. For the glory of God, do not miss the May 13 gathering to glorify God. Give a follow and hit the sign. Trabalhar não deveria impedir ninguém de viver, descansar e estar com quem ama. Uma sociedade justa precisa de tempo para a vida. Quando as pessoas se organizam para ajudar umas às outras, a comunidade se torna mais forte, unindo todos em um propósito comum de bem. Aprender juntos é uma forma de construir um futuro melhor. Vocês concordam que o conhecimento é a base de toda a nossa esperança? Se você ama Jesus, dê o like, siga o canal, ative o sininho e deixe um amém nos comentários. Quando o povo encontra tempo para viver e se unir, nasce a força para transformar a realidade da nossa sociedade coletiva. Uma sociedade forte é construída quando as pessoas têm tempo para viver, cuidar umas das outras e sonhar com o futuro. Uma vida digna precisa de trabalho, mas também de tempo para descansar, aprender e viver em comunidade com todos ao nosso redor. Siga, ative o sininho para assistir o culto de terça, dia 13 de junho, ao vivo. Vamos nos reunir para orar dia 13 de maio, terça-feira, pedir juntos a bênção de Deus. Siga e ative o sininho para essa união. Quando a necessidade vira oportunidade de lucro, há distorção. É preciso lembrar daqueles que carregam o peso do mundo em suas costas. O problema não está só no que é feito, mas no que é permitido, e as consequências são de todos nós. Não é sobre indivíduos bons ou ruins. É sobre regras e incentivos. A vida muitas vezes se perde em detalhes que esquecemos completamente. Se o sistema precisa de desigualdade para funcionar, ele está comprometido. Não há como justificar tamanha injustiça em um mundo tão vasto. Você me deste de comer sempre que alimentou aquele que passaia fome. Lute por um restaurante popular na sua cidade e ajude a seguir meus ensinamentos. Quando ser desabrigo àquele que precisava de teto, foi a mim que abrigastes. Vai ter cobrado os políticos por casas populares para todos. Fui estrangeiro e vocês me acolheram, pois sempre que acolhestes um estrangeiro, era a mim que você acolhia. Você tem cobrado os políticos do país. Digo a verdade. O que vocês permitem que os governos deixem de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não acumuleis para vós tesouros na terra, pois a traça e a ferrugem destroem tudo aquilo que é terreno e perecível. Se construís um mundo onde poucos têm tudo, não vos surpreendais com a fome de muitos. É necessário buscar a verdadeira justiça social. Vós acumulais enquanto muitos nada têm feito, e chamais isso de ordem. Eu vos digo, onde há excesso de poucos e falta de muitos há injustiça. Se tens mais do que precisas, não é teu apenas. Pertence também àquele que nada tem e precisa de ajuda. Não façais da riqueza um direito absoluto, pois o pão que sobra em vossa mesa falta na mesa do outro. O mundo que construístes valoriza o possuir, mas eu vos digo, justo é repartir.
Não espereis que a miséria desapareça enquanto aceitardes sistemas que a produzem, pois a mudança exige coragem e uma consciência transformada pela verdade. Chamais de mérito aquilo que herdastes, e ignorais os que jamais tiveram chance, vivendo distantes da realidade daqueles que nada possuem. Não baste dar esmolas, é preciso transformar o modo como viveis juntos. É um chamado para uma mudança profunda e necessária. Se poucos controlam tudo, muitos viverão sem dignidade, e isso não é vontade de Deus para as pessoas neste mundo agora. Onde tudo é de poucos, reina a desigualdade. Onde se partilha, nasce a justiça. Não temais dividir. O que guardais em excesso já não vos pertence em verdade, pois tudo é parte de um ciclo maior. Não se chama escolha quando não há alternativa real. Não se chama escolha quando não há uma alternativa real para nós aqui. Acúmulo extremo de um lado é falta concreta do outro. Uma sociedade não se mede pela riqueza de poucos, mas pela dignidade de todos. Se muitos trabalham e poucos decidem, há desequilíbrio estrutural. A estrutura precisa de harmonia para sustentar o peso de toda esta engrenagem. O trabalho coletivo não deveria gerar exclusão coletiva. É uma reflexão sobre quem constrói o mundo e quem é esquecido pela história. Direitos não podem ser condicionados ao poder de compra, pois a vida é um bem fundamental de todos os seres humanos neste mundo. Não há neutralidade em regras que sempre favorecem o mesmo lado, pois a justiça exige um equilíbrio que aqui nunca existiu de fato. Se depende de lucro, não serve igualmente a todos, pois o verdadeiro valor humano reside naquilo que nos une e sustenta. O problema não é só a pobreza, é a produção constante dela. Não existe equilíbrio onde a sobrevivência é competição. Quando o essencial vira mercadoria, a vida vira negociação. Um sistema não é neutro quando sempre produz o mesmo resultado, perpetuando o ciclo que observamos diariamente nas ruas desta grande cidade. Se poucos acumulam, muitos são privados sem escolha, vivendo à margem de um sistema que esqueceu o valor da nossa dignidade humana. Se poucos acumulam, muitos são privados sem escolha, vivendo à margem. Não é falta de recurso, é forma de distribuição. Nenhuma estrutura é eterna. Se gera injustiça, pode ser transformada. Uma sociedade não se mede pela riqueza de poucos, mas pela dignidade de todos. Se o sistema precisa de poucos no topo, ele já está desequilibrado. Por definição. Não falta comida. Falta partilha. Falta justiça. Quando viver depende de pagar, isso não é direito. É privilégio. Dar ajuda não muda o sistema. Só alivia o momento. A causa continua. Quando poucos controlam o que todos precisam, não existe liberdade. Existe dependência. O que sobra na mesa de uns, falta na mesa de outros. Isso não é acaso. É escolha. Poucos acumulam tudo e muitos ficam sem nada. Isso não é ordem. É desequilíbrio. Não temais dividir. O que guardais em excesso já não vos pertence em verdade, pois tudo é parte de um ciclo maior. Onde tudo é de poucos, reina a desigualdade. Onde se partilha, nasce a justiça. Se poucos controlam tudo, muitos viverão sem dignidade, e isso não é vontade de Deus para as pessoas neste mundo agora. Não baste dar esmolas, é preciso transformar o modo como viveis juntos. É um chamado para uma mudança profunda e necessária. Os últimos não apenas serão os primeiros, pregades. Eles vos julgarão pela fome que ignorastes. Chamais de mérito aquilo que herdastes, e ignorais os que jamais tiveram chance, vivendo distantes da realidade daqueles que nada possuem. Não espereis que a miséria desapareça enquanto aceitardes sistemas que a produzem, pois a mudança exige coragem e uma consciência transformada pela verdade.
O mundo que construístes valoriza o possuir, mas eu vos digo, justo é repartir. Não façais da riqueza um direito absoluto, pois o pão que sobra em vossa mesa falta na mesa do outro. Não façais da riqueza um direito absoluto, pois o pão que sobra em vossa mesa falta na mesa do outro. Se tens mais do que precisas, não é teu apenas, pertence também àquele que nada tem e precisa de ajuda. Vós acumulais enquanto muitos nada têm feito, e chamais isso de ordem. Eu vos digo, onde há excesso de poucos e falta de muitos há injustiça. Se construís um mundo onde poucos têm tudo, não vos surpreendais com a fome de muitos. É necessário buscar a verdadeira justiça social. Não acumuleis para vós tesouros na terra, pois a traça e a ferrugem destroem tudo aquilo que é terreno e perecível. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Digo a verdade. O que vocês permitem que os governos deixem de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Fui estrangeiro e vocês me acolheram, pois sempre que acolhestes um estrangeiro, era a mim que você acolhia. Você tem cobrado os políticos? Fui estrangeiro e vocês me acolheram, pois sempre que acolhestes um estrangeiro, era a mim que você acolhia. Você tem cobrado os políticos do país. Fui estrangeiro e vocês me acolheram, pois sempre que acolheste um estrangeiro, era a mim que você acolhia. Quando ser desabrigo àquele que precisava de teto, foi a mim que abrigastes. Vai ter cobrado os políticos por casas populares para todos. Você me deste de comer sempre que alimentou aquele que passaia fome. Lute por um restaurante popular na sua cidade e ajude a seguir meus ensinamentos.